Eu saúdo a toda a amada igreja com a santíssima paz do Senhor. Eu dou graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. E conforme o tempo que me foi designado e concedido, eu peço, por favor, em nome de Jesus Cristo, que abram a Bíblia na carta que Judas escreveu. É vizinho ao livro de Apocalipse. Judas. Iremos ler o versículo 5, 6 e 7. Está escrito: mas quero lembrar-vos como a quem uma vez já soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não obedeceram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o dia do juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ponto. Graças a Deus. Meus amados irmãos, como nós podemos observar muito claramente esse tão grande lembrete que o servo do Senhor Judas deixou para nós, fazendo menção de juízos que Deus designou para pessoas no passado, fazendo memória do tão grande feito que Deus fez tirando o povo da terra do Egito, o qual tirou com mão forte e braço estendido. Mas ele lembrou que, mesmo tendo salvo esse povo, aos que não andaram conforme a sua vontade foram destruídos durante a caminhada pelo deserto até Israel. Como também ele fez menção de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que aqui não está citado, mas é a de Mais-Zeboim, como está escrito pela boca do próprio Moisés, que Deus destruiu e avisou a Israel que não andasse nos pecados das nações vizinhas que Deus dava na mão de Israel, porque senão iam passar pela mesma coisa que Deus fez com Sodoma e Gomorra de Mais-Zeboim, seriam destruídos, reduzidos ao pó e cinza. Como também nós vemos ao decorrer de toda a Escritura, desde o Velho ao Novo Testamento, os grandes juízos de Deus, pois está escrito que Deus é um juiz justo. Salmo 89, versículo 14, e Salmo 97, versículo 2, diz que o trono que o Senhor Deus se assenta é formado por justiça e juízo. Ele é um juiz justo. E se você quer ver até onde vai a satisfação da justiça de Deus, observe para o Calvário, observe a cruz, que Cristo levou o meu e o seu pecado e de toda a humanidade, porque Deus odeia o pecado e Ele precisa fazer justiça porque Ele é justo. E o próprio Filho se tornou maldição para que eu e você não fosse imputado à condenação, para que nós não fôssemos condenados eternamente. Ele veio e levou para fora do arraial o meu e o seu pecado, para que nós alcance uma nova oportunidade de sermos salvos, mas que nós não brinquemos com isso, como está escrito, Isaías capítulo 53, versículo 10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Deus se agradou em matar Cristo, porque Ele se tornou pecado e maldição por mim e por você. O cálice da ira dele, Cristo bebeu, como Ele próprio disse, se possível fores, afasta de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade. Ele transpirou sangue. Você acha que foi por medo dos cravos e da cruz? Acha? Negativo, porque quantos e quantos irmãos ao decorrer dos séculos morriam pela mão dos perseguidores crucificados e suportavam. Ele verdadeiramente transpirou sangue pela ira de Deus vir sobre ele, ao ponto de está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 46, e Marcos capítulo 15, versículo 34, dele dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que os pecados que a gente pratica faz separação entre nós e Deus.
Naquele momento ele se tornou pecado por nós e Deus se afastou dele. Ele fez a grande expiação pela nossa alma, pela nossa vida. Nós bem sabemos que a graça de Deus é tão mais rígida do que a lei, tão mais rígida, como está escrito em Hebreus capítulo 10, que de quanto maior castigo cuidais vós, que será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com quem foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez diz, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31 do capítulo 10. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz que todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que nós preste conta da nossa vida, pelas coisas e as obras que nós tivemos praticado no corpo, quer seja bom, quer seja mal. Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12 diz, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cuide da sua vida, cuide da sua alma e obedeça a Deus, porque nós iremos comparecer perante Ele. E não aguarde isso somente no juízo final, porque está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que após a morte segue-se o juízo. Salmo capítulo 89, versículo 48 diz, que homem é que vive e não veja a morte? Ou quem poderá livrar sua alma do poder do mundo invisível? Ninguém, ninguém consegue livrar. Iremos comparecer e isto começa após essa vida aqui. Cuide da sua alma e guarde os mandamentos de Deus, porque está escrito, Isaías capítulo 8, versículo 20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, eles nunca verão a alva. Alva é extraído de amanhecer, de luz, que significa a salvação. Ande pela vontade de Deus e guarde os seus mandamentos, porque essa é a nossa única certeza de herdar a vida eterna, é obedecendo a sua vontade, a sua lei, os seus mandamentos. Eu agradeço a Deus por tudo e pela riquíssima oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.